Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema das mulheres na política. A luta feminista tem aberto espaços, tem buscado o reconhecimento, a equidade de gênero, mas ainda hoje temos muitos problemas em relação à participação das mulheres na política. E para tratar desse tema, nós convidamos duas pessoas que estão profundamente envolvidas com o tema, que eu vou apresentar agora para vocês. Eu quero apresentar a Roberta Jucá. A Roberta Jucá é advogada, ela é doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é pesquisadora do Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Grupo de Pesquisa Teoria Crítica dos Direitos Humanos, do CNPq. É analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e tem experiência na área de direito, na ênfase do direito constitucional e principalmente tratando do tema do feminismo, gênero, participação política das mulheres, teoria crítica dos direitos humanos, e vai por aí. Muito obrigado, Roberta, por estar com a gente. Vai ser ótimo você participar dessa conversa. Obrigada, Silvio, pelo convite. Prazer. Quero apresentar também a Maria Marighella. Maria Marighella é atriz, é ativista cultural e é vereadora. Ela é ativista cultural, ela é professora, produtora teatral, atriz graduada pela Universidade Federal da Bahia. Foi coordenadora de teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia e da Fundação Nacional das Artes, além de diretora de espaços culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. É feminista, antirracista e, em 2016, passa a fazer parte da rede Ocupa Política. E, desde 2020, é vereadora na Câmara Municipal de Salvador. Muito obrigado também, Maria, por estar aqui com a gente. Vamos dar início, então, à nossa conversa, né? Eu queria pedir à Roberta, inicialmente, que nos conte um pouco da pesquisa que nós sabemos que você fez sobre as barreiras da mulher na política. Assim, nós começamos com base nos dados de uma pesquisa a nossa conversa de hoje. Roberta, você pode contar para a gente? Posso, é um prazer estar aqui, quero agradecer mais uma vez o convite, um prazer partilhar esse debate aqui com a Maria, quem admiro muito, e vamos bater um papo aqui falando um pouco dessa pesquisa. Em 2020 eu terminei o doutorado em Direito e escrevi a tese que virou livro, esse livro aqui, Fictícias, Candidaturas de Mulheres e Violência Política de Gênero, pela editora Radiadora, que é uma editora aqui do Ceará, e foram muitos resultados, mas o principal deles é que nós precisamos ainda conhecer mais e fazer um melhor mapeamento sobre os tipos de candidaturas fictícias de mulheres, que são aquelas candidatas popularmente conhecidas como laranjas nas eleições, para os cargos municipais, e o tanto que isso tem de violência política de gênero, que é um tema também que foi tratado na pesquisa. Então, eu fiz um mapeamento a partir da fala das próprias mulheres entrevistadas, eu entrevistei candidatos fictícios que foram candidatos aqui no Ceará em eleições anteriores, e a partir dessas falas eu fiz uma tipologia, encontrei 10 tipos de candidaturas fictícias de mulheres, né, para a gente entender que não são... não é tudo igual, não é tudo sempre a mesma coisa, e a ideia foi tentar mapear e conhecer um tema ainda pouco explorado no mundo acadêmico, que é esse da candidatura fictícia, né, que é essa mercantilização da mulher na política, quando um partido ele coloca uma mulher como candidata fictícia, também chamada de laranja, apenas para cumprir a legislação, a cota de gênero, e essa mulher ela é colocada ali apenas para favorecer o partido, que continua elegendo os mesmos homens de sempre. E essa prática vem se repetindo há anos e anos e anos, e as mulheres são colocadas como instrumento, como candidatas fictícias, e eu entendo e concluo na pesquisa que isso é uma violência política de gênero gravíssima. Aí, finalmente, nós temos aí agora uma perspectiva de mudar esse cenário com a lei que vem trazendo aí, legislando sobre a violência política de gênero. Então, em rápidas palavras, uma síntese da pesquisa que desenvolvi no doutorado.
Uma perguntinha antes de passar para a Maria Roberta. Você descobriu, você estava analisando a tipologia, né? Mas você sabe a magnitude desse problema dentro dos partidos? O quanto as candidaturas de mulheres foram de fato verdadeiras e o quanto elas foram fictícias? Pois é, na verdade, eu construí uma tipologia porque não existe uma tipologia. Esse é o problema, é um problema invisibilizado. A própria violência política, ela virou lei agora em 2021, né? Então, assim, a gente começou no Brasil a falar e a estudar sobre isso agora. A gente não tem dados concretos, né? Muita gente me pergunta qual o percentual de candidaturas fictícias na eleição de 2020? Não Isso, tem como a gente saber. não dá. Então, é ainda um problema invisibilizado. O que a gente sabe é da resistência interna dos partidos a colocar mulheres reais, porque mais mulheres na política significa menos homens, e eles resistem muito a isso. Mas nós não temos dados concretos nenhum sobre esse tema ainda. Então vamos passar para a Maria perguntando assim: olha, Maria, passando da pesquisa para o trabalho de verdade assim na Câmara Municipal, como é que você foi recebida lá quando você se elegeu? Você está sem som. Nossa, que pergunta cabulosa! Primeiro, como? Primeiro, é importante que a gente diga que desde o primeiro momento, antes de chegar na Câmara, né? Antes de chegar, eu queria contar um pouquinho, fazer uma. Primeiro, eu queria saudar todos e todas, dar um salve geral, agradecer muitíssimo pelo convite, Silvio. Queria dizer, Roberta, que também te admiro e respeito muito, muito bacana estar aqui com vocês. Muito bom estar nessa gira aqui, então eu quero saudar todos e todas e todos que nos acompanham. Bom, primeiro queria contar que eu não tive vida fora da política. Vocês sabem, né, que eu nasci plena ditadura militar, meu pai preso, meu avô assassinado, minha avó exilada. E a política sempre foi para mim um lugar muito cabuloso, porque imagina um lugar de conflito, um lugar de violência, um lugar, Roberta, que eu sempre estive, sempre habitei, mas ao mesmo tempo aquilo desde a primeira infância, um lugar muito complexo. Então, você me apresenta, né, Silvio? Então, eu tomei como ativismo a cultura, me tornei uma ativista da cultura. Então, fui uma criança que fiz teatro, um adolescente que fiz teatro, comecei na cultura muito cedo e encontrei nesse lugar um lugar importante de ativismo, de militância, de me encontrar com a política de um outro jeito, ao meu modo. E qual é o momento que talvez eu tenha decidido me colocar, né, para disputar política institucional ou para um cargo eletivo, e eu suponho, trago como hipótese aqui, dividindo com vocês, que talvez tenha sido o golpe de 16, o golpe jurídico, parlamentar, midiático, que retira a primeira e única presidenta eleita do Brasil do poder. Aquela cena da admissibilidade do impeachment, né, daquele 17 de abril de 16, é uma cena que é marcante, muito marcante para mim, é um marco da história, tem um traço, né, Roberta, ali de machismo, sexismo, é o patriarcado na sua pulsão mais violenta atuando. Então, a primeira coisa, antes de chegar na Câmara, eu quero dizer que a minha presença, né, na política se dá num contexto de reação, né, de insurgência, de insubordinação para um processo que se dá radicalmente apoiado pelo machismo, pela misoginia, pelo patriarcado. Então, acho que é muito importante falar isso. O golpe de 16 é um golpe com forte traço de sexismo, de machismo, de misoginia. Né? Então, quando hoje o presidente do Brasil, o presidente da República, quando o deputado dedica o voto dele, né, ao torturador da presidenta eleita, então sujeito objeto do processo de impedimento, e nada acontece com ele, tem algum traço que a gente precisa debater. Então, a gente ultrapassa a linha do possível, daquilo que a gente diz dos pactos civilizatórios, dos pactos dos quais o Brasil é signatário, da proteção dos direitos humanos. Então, acho que tem um componente aqui, nesse contexto, né, que nós vivemos, que precisa tratar a questão de gênero no centro do golpe, no centro do processo de ataque aos direitos como um todo.
Outro componente, a morte, o assassinato brutal da vereadora Marielle Franco, né? Então, uma parlamentar, uma mulher parlamentar é assassinada num processo de violência de gênero, né? Isso precisa ser tratado no contexto do ciclo político que nós vivemos. Porque só dá para falar, né, da minha presença na política, de como eu chego à Câmara, de como a gente se organiza e como nós estamos nos organizando para reagir ao fato, se a gente analisar um pouco, né, Roberto, acho que é isso que a gente está tentando traçar. Então, qual é a hipótese que nós estamos trazendo aqui agora? Que o ciclo político, né? Então, a extrema-direita em todo mundo, né? Que o próprio capitalismo, na sua versão mais brutal, mais violenta, que é o neoliberalismo, né? O ultra-neoliberalismo, se a gente quiser dizer, então, o capitalismo hoje, né, na sua feição ultra-neoliberal, ele se apoia no patriarcado, assim como ele se apoia no racismo. Então, são duas estruturas que, de algum modo, mantêm o capitalismo na sua versão mais brutal, ou seja, essas são experiências que são mantenedoras do projeto e do processo de desigualdades em todo o mundo, e que nós, né, como mulheres e feministas, estamos e somos responsáveis por desmontar. Então, mulheres na política não são apenas mulheres que querem ocupar os espaços de poder, mas são mulheres e experiências políticas e coletivas que querem desorganizar o poder tal qual ele está constituído para promover justiça social, equidade social. Então, essa é em poucas palavras. Então, óbvio que o meu processo na política e, obviamente, a minha chegada à Câmara, se é verdade, né, que nós estamos querendo desestruturar e desmontar, é óbvio que nós vamos encontrar reação. E essa reação, ela é diária, não só no encontro da Câmara, mas no encontro com o partido, no encontro com outras forças, no encontro na rua, o encontro de quem quer confrontar o poder, que acumula, que explora e que patrimonializa a política. Ou seja, a política não é patrimônio de ninguém. A política é uma experiência grande, elevada, magnânima de viver em sociedade. Mas a política hoje, como ela está constituída, é uma experiência que quer manter os poderes como eles estão constituídos, e nós queremos desorganizar o poder, inventando uma nova maneira de fazer política que seja capaz de promover justiça. Então, não é fácil essa jornada. E a primeira hipótese que eu levanto para vocês é dizer assim: todo mundo me disse, se você não fizer isso, você não ganha eleição. Se você não fizer isso, você não ganha aliados. Se você não fizer... Então, a primeira coisa que nós, quando vamos, né, e nós eu digo mulheres, mas não só mulheres, negros e negras, LGBTs, sujeitos da cultura, os desorganizados, os precários, né? Ou seja, esse conjunto que faz política, que tem a política no centro da sua vida, mas que não está exatamente no poder, quando vai disputar esse espaço, a primeira grande oposição que a gente enfrenta é essa de nos desdizer, como se nós não conhecêssemos a política, como se nós não soubéssemos como é a política, como se houvesse um jeito específico dado, previamente organizado de fazer política. E quando nós dizemos não, nós vamos fazer e diz assim, e vamos fazer do nosso jeito, e vamos fazer organizando os desorganizados, e vamos fazer promovendo outra linguagem. Por exemplo, sabe uma linguagem que todo mundo quis que eu aderisse, que eu nunca aderi? A linguagem da violência política. Então, as pessoas querem me perguntar, por que você não depõe contra uma figura? Por que você não responde? Por que você... Eu falei, porque não me interessa a violência política. Porque não me interessa responder a violência política com violência de linguagem, né? Criando E eu estou falando de, muitas vezes, o campo oposto, né? O oponente. Eu falei, eu não quero tratar o meu oponente com uma linguagem de violência. Eu não quero atacá-lo, né? Na sua moral, na sua... Eu quero debater, eu não quero atacar. Então, o tempo inteiro, Silvio, a gente era levado a fazer as coisas de um jeito previamente constituído, em que eu dizia, bom, se vocês sabem tanto o que fazer, por que não está dando certo, né?
porque as transformações não vêm. Então, estar nesse espaço é também criar uma espécie de divergência que desorganiza um pouco, e óbvio que isso não vem sem reação. Então, para terminar e responder, então isso então desde o primeiro dia, tinha um lugar esperado para mim, né? Então eu teria que aderir a uma oposição previamente organizada, a um conjunto de partidos previamente estabelecidos, né? Uma coligação, tinha um conjunto de coisas e eu, por quê, né? E por quê? E por quê? E a gente não pode fazer assim, a gente não pode fazer assado, e a gente não pode fazer diferente, a gente não pode... E por quê? E por quê? Então, acho que e obviamente isso não é sem reação. E a primeira grande reação ela não sabe fazer política. E nós sabemos fazer política. Eu nasci na política, né? Represento a tradição política que eu modestamente digo das mais elevadas que tem na experiência política brasileira, e muito me honra, e nós teremos mais mulheres na política, teremos a diversidade do povo brasileiro na política, e estamos fazendo política muito bem. Obrigada. Olha que bom começo, hein? Roberta, nós temos um desafio, né? A Maria colocou com paixão, né, a sua luta cotidiana. Sim. E a gente não consegue ainda perceber quais são os obstáculos que a mulher encontra na política ao participar dela, né? Você como pesquisadora tem alguns elementos sobre isso? Temos muitos, né? Eu acho que a fala da Maria foi excelente, porque eu costumo dizer sempre que a história da conquista de direitos políticos das mulheres ela é uma história de luta, de muita luta feminista, mas também de muita violência, que é exatamente essa reação que ela falou, né, Maria? Você fala de exatamente essa resistência, essa reação que vem em torno de violência política, agora nominada, essa reação inicial dos homens dos partidos. Então, desde sempre, né, Silvio, que essa luta por direitos, desde o começo, pelo voto em 32 até agora, né, para que minimamente se haja um respeito das mulheres no plenário, tudo isso sempre foi uma dubiedade de muita luta e de muita violência, há muita resistência. Mas nós temos muitos obstáculos. Eu acho que, historicamente, o mais, digamos assim, complexo de se entender é a histórica relação de poder desigual entre homens e mulheres, né? Desde sempre, na história ocidental, homens e mulheres foram colocados em campos separados, a esfera privada para as mulheres, a esfera pública para os homens. Desde a Grécia Antiga, nós temos relatos de mulheres impedidas de falar, de participar. A esfera pública sempre foi masculina, e é exatamente isso. O poder, ele foi constituído no imaginário social da nossa sociedade, e em boa parte do mundo, em quase todo mundo, como um poder masculino, a política como um lugar masculino, e para as mulheres um não lugar, como se a mulher ali não pudesse ficar, não coubesse, como se nós mulheres não tivéssemos capacidade. Então, nós temos aí uma longa história de exclusão, de subinclusão, de total alijamento das mulheres dessa esfera pública, né? As mulheres foram destinadas à casa e aos filhos, aos cuidados maternais. Então, isso é histórico. E a gente não pode desconsiderar isso para entender por que somos subrepresentadas até hoje. Então, nós temos uma média de 16% de mulheres no poder legislativo e de 12% nas prefeituras, ainda hoje em 2022, mesmo com a lei de cota, mais de colocando a legislação de cotas aí como uma ação afirmativa primeira para tentar uma equiparação, desde 2009 no Brasil, e a gente não consegue chegar em 30% de mulheres no poder legislativo, por exemplo, a gente não consegue chegar a 15% de mulheres prefeitas em todo o Brasil. Isso é muito sério. E por quê? Porque há essa resistência, né? Então nós temos muitos obstáculos, e talvez um dos maiores seja essa resistência inicial dos partidos a chegada das mulheres, porque o que acontece é que as mulheres vão para os partidos, muitas vezes de forma fictícia, né? Lá na Justiça Eleitoral a gente tem muito contato e sabe de casos, de relatos que mulheres são filiadas fictícias. No meu trabalho, e várias vezes eu já tive a oportunidade de conversar com mulheres que diziam assim: doutora, eu não sou filiada e descobri meu nome aqui no partido tal, eu gostaria de pedir para sair, porque eu não gosto de política. Então, acontece que há práticas partidárias em termos de manipulação e uso das mulheres para a mercadoria eleitoral muito sérias e muito graves. Há afiliadas fictícias, há membros de diretórios fictícios. Uma vez um tesoureiro chegou para mim e disse:
Ela foi lá fazer uma consulta, eu disse, você é a tesoureira do partido X. Ela disse, mas eu não sou nem filiada. Eu não, você não só é filiada, como você está aqui como tesoureira. E ela pediu para a gente tirar, que ela não queria mais ficar. E nós temos todos esses problemas de internos partidários. Nós temos também reação dentro dos partidos. Uma das minhas entrevistadas disse que um dos maiores problemas dela, ela queria ser candidata. Ela foi convidada e achou que era real o convite, né? E aí ela disse que ela não era chamada para as reuniões, ela não recebeu dinheiro. E esse é um dos principais problemas nas campanhas. Muitas campanhas não têm financiamento, os partidos não investem nas candidaturas de mulheres. Então, nós temos filiadas fictícias, membros de diretórios fictícios, nós temos candidatas fictícias que são colocadas nas eleições para concorrer apenas para cumprimento da cota, ou seja, aquela mulher ela não vai receber financiamento, ela não vai receber apoio real. Muitas delas me diziam assim, o partido fez lá, imprimiu 20 santinhos para fazer de conta que a gente é candidata, mas aquilo não tem uma campanha real. E é muito fácil você saber quando há uma campanha. No Brasil não existe eleição, é muito raro, temos casos raríssimos de eleição sem dinheiro, sem campanha, sem santinho, sem ir para a rua, sem fazer movimento, sem ir para a praça, sem fazer bandeira, né? São uma série de eventos que faz parte da campanha eleitoral. Isso, principalmente nas cidades pequenas, é muito próximo de acompanhar. Eu fui chefe de cartório em vários municípios do Ceará e, como chefe de cartório, acompanhava as campanhas todas, né? E eu participei de eleição que não tinha nenhuma mulher a candidata a vereadora real, todas muito fictícias. Bom. Isso é muito comum. Então, nós temos esses obstáculos que são hoje nominados de violência, como nunca foram antes, porque a lei é de 2021, que afastam e dificultam mais mulheres na política. Eu considero que a prática interna partidária é o que mais afasta, porque, além de todas essas fraudes, né, de colocar mulheres como fictícias nas instâncias, e de não haver financiamento, de não haver apoio nem estímulo, não há capacitação, não há um chamamento, né, e muitos deles dizem, não há mulheres interessadas, não tem mulheres na política. Sim, aí eu sempre pergunto, o que foi que o seu partido fez para, há 2, 3 anos, chamar mulheres para capacitação e real possibilidade de participação dentro do partido, né? E aí a gente tem muito que olhar para os partidos, porque é pelos partidos que as mulheres entram e podem ocupar cargos públicos. Maria, tem 2 fotografias. Uma é a do governo Bolsonaro, onde a imensa maioria, acho que só tem uma mulher, né? Quer dizer, é tudo homem, mais de 50 anos, branco. Daí tem a fotografia do governo do Chile, que se elegeu, com uma maioria de ministras, né? E uma maioria de mulheres no governo. A formação histórica dos 2 países não é tão diferente. Por que essa diferença? Comecei falando no outro bloco que a agenda feminista, né, os feminismos, eles se articulam exatamente com uma agenda de direitos. É óbvio que um projeto conservador, com traços autoritários, com traços, né, que se apoiam no patriarcado, no sexismo, na misoginia, na violência, no ataque ao direito aos trabalhadores e trabalhadoras, ele vai ter essa fotografia, porque essa é a fotografia no mundo que mantém o mundo como ele está hoje, né? Quando você pensa uma agenda progressista, de direitos, de futuro, que recorre a um outro pensamento sobre trabalho, um outro pensamento sobre agenda ambiental, que articula a soberania de uma outra maneira, que vai pensar, por exemplo, a própria força militar, né? Para que serve a força militar agora, né? Tendo na ministra do Chile a neta de Pinochet, e essa é uma comparação que todo dia no Twitter alguém brinca comigo. E, obviamente, essa é uma agenda feminista. E óbvio que para ter uma agenda feminista, nós precisamos recorrer às mulheres e às suas experiências políticas e históricas. Então, essa é o principal... Acho que essa é a principal diferença de fotografia. É impossível hoje, em todo mundo, afirmar direitos, uma agenda de distribuição, uma agenda que incorpore, inclusive, o meio ambiente. Gente, uma pausa aqui. Quem é que carrega água no mundo todo? As mulheres. Se você vai falar de floresta, se você vai falar de água, se você vai falar da divisão de trabalho, se você vai recorrer ao trabalho de cuidados como uma expressão de trabalho de século XXI, como reposicionar
dar equilíbrio, né, Roberta, a essa agenda, você precisa recorrer às mulheres. E é por isso que a Espanha tem a sua ministra do Trabalho, né, o Chile também tem a sua ministra da Defesa. Nós não podemos mais ter as forças armadas, né, a força militar de um país incidindo sobre civis. E quem né, que tem sido vítima dessa força militar incidindo sobre civis? Mulheres, mães de manguinhos. Então, o mundo está guinando, está nessa movida, e essa agenda de século XXI, sem mulheres, é absolutamente impossível. Nós tivemos um exemplo agora, Silvio, muito importante, que foi durante a pandemia. Mulheres líderes em todo o mundo foram as principais líderes que conseguiram melhor responder à pandemia. Não só na questão sanitária, mas na questão dos cuidados, quando você fala, por exemplo, a questão de distribuição de tarefas, a questão laboral, se as crianças vão ou não para a escola. Essas respostas dadas à sociedade foram melhor respondidas pelas mulheres líderes e os países que tinham mulheres à frente dessa coordenação avançaram mais, tiveram melhores resultados, números, dados, que talvez Roberta os tenha aí à mão. Essa que é a agenda do futuro, isso que está sendo colocado. Por outro lado, e é esse que é a crise, esse que é o conflito, nós temos uma força conservadora, uma força fundamentalista, uma força a força da extrema-direita. Nós hoje temos uma força da extrema-direita abrindo espaço em todo o mundo para que o projeto ultra-neoliberal ele passe, né? Para que ele se afirme. Esse mundo está em disputa, né? Uma disputa de um mundo por direitos, por igualdade, por justiça social, e esse mundo, o mundo do capitalismo, que quer se afirmar usando os recursos da extrema-direita, que são os recursos do fundamentalismo, do conservadorismo, da interdição do debate público. A gente está vivendo no Brasil pautas como homeschooling, é uma pauta ultra antifeminista, né? A gente está vivendo a pauta, por exemplo, da educação sendo atacada agora com esse recurso de chamado a mensalidades, né, na universidade. Essas são pautas do patriarcado. Essas são pautas da manutenção dos poderes. É uma pauta da acumulação do capital. É uma pauta da exploração do trabalho. E essa pauta não combina com uma agenda de distribuição, essa agenda que vai recorrer a outras linguagens de liberdade, de distribuição, de um outro modelo, inclusive, de desenvolvimento. É isso que está disputa em todo mundo. Só para terminar, o professor Antônio Cândido tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que o socialismo foi vitorioso. É uma frase muito do século XX, eu acho. Né? Ele fala do século XX como o socialismo, como a vitória, porque conseguiu dar... eu não me lembro agora a frase que ele usou, se a gente puder até recorrer, mas ele diz que tira a brutalidade do capitalismo. Né? Foi o socialismo em todo mundo que conseguiu tirar a brutalidade do capitalismo. Eu diria que para o século XXI é o feminismo, os feminismos, né, na sua pluralidade, bem como a agenda antirracista, que são hoje as agendas que mais propõem direitos e desorganizam o capitalismo como ele está organizado hoje. Essas agendas é que tiram a brutalidade do capitalismo vigente no Brasil e em boa parte do mundo de maneira majoritária, e é isso que está em disputa. Então, uma fotografia que ataca direitos da barbárie e uma fotografia que recorre ao campo progressista, essa é a fotografia que está em disputa hoje no mundo. E quem não entender isso, né, a organização política que não entender isso, vai perder espaço na história, quer queira ou não. E por isso que nós estamos debatendo aqui hoje. Ter mais mulheres na política é recorrer à civilização contra a barbárie. Muito bom. Roberta, então a gente precisava corrigir esse nosso título do debate. Não é as barreiras das mulheres na política. Seria a barreira do feminismo na política? Não, acho que as barreiras, muitas barreiras, eu prefiro as barreiras das mulheres na política, e talvez a violência política de gênero, eu vejo muito todo esse tipo de barreira como uma espécie de violência política.
É importante a gente falar disso porque na Bolívia, por exemplo, desde 2012 se fala disso, né? Existe a lei na Bolívia desde 2012. Na OEA, em 2017, já se tinha uma lei modelo. E o Brasil só em 2021 trouxe uma lei, que é a Lei 14.192, dispondo sobre a violência política. Não que lei resolva tudo, né? Nós temos inúmeras leis no Brasil e sérios problemas graves. E em termos de violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha está aí para isso. Mas é um avanço e é uma conquista. E eu penso que essa lei ela veio para nominar e trazer para a cena do debate essa violência política que sempre existiu na história da conquista de direitos das mulheres, mas nunca foi considerada, né? E agora nós temos aí um crime, é crime assediar, constranger, humilhar mulheres no âmbito político que de uma maneira que interfira e prejudica o exercício de direitos de mulheres candidatas ou mulheres eleitas, né, detentoras de mandato eletivo. E isso é um avanço importante que precisa ser dito, precisa ser falado. Então, eu penso que o melhor tema do debate é, sim, as barreiras das mulheres na política. As violências políticas de gênero, finalmente legisladas e mais protegidas, de certa forma, porque é uma proteção quando você criminaliza isso, para que as mulheres possam finalmente exercer a política da forma como elas devem exercer. Isso, a Maria falou isso algumas vezes, é importante a gente pontuar. Não é fácil entrar, né? As resistências são muitas e a imposição do masculino é muito forte. Tem uma imagem, Maria falou de imagem, de como se impõe, né? Como a sociedade espera que as mulheres se comportem como homens na política. Tem uma imagem que eu acho muito forte na pesquisa que fiz, que são duas mulheres, uma mãe e uma filha, que foram colocadas candidatas fictícias sem saber, elas tiveram os dados usurpados, e quando elas viram, elas estavam lá no Divulga Cande, no site da Justiça Eleitoral, de paletó e gravata. Então, um vizinho pegou os dados, pegou a foto, fez uma montagem de paletó e gravata e colocou a foto da mãe e da filha, uma candidata a deputada federal, uma candidata a deputada estadual em 2018. Isso foi um caso real, concreto, aqui no Ceará, julgado pelo tribunal, e que estarreceu todo mundo, porque mais do que você ficar sem acreditar que ainda hoje, em 2018, os partidos fazem isso, colocam mulheres sem que elas saibam como candidatas, ainda colocaram de paletó e gravata, ou seja, uma vestimenta masculina. A mulher, para servir ali para os partidos cumprirem a cota de gênero, para servir para isso, só para isso, entre aspas, elas ainda precisam parecer com homens para elas terem respeito. Então, eu acredito que há muitos obstáculos que precisam ser ditos, e acho que a gente precisa tratar disso de uma forma mais séria, de uma forma como violência política. Eu acho que um dos grandes benefícios disso ser legislado e criminalizado, não só na lei, mas todas as legislações das eleições agora de 2022, como a resolução do TSE que trata da propaganda também traz esse crime, né, para dentro da propaganda eleitoral, das campanhas, protegendo as mulheres nas suas campanhas. Isso é um ganho muito, muito bom para que a gente possa dar mais seriedade a esse tipo de conduta, né? E a gente passa para vários tipos de violência, como a ameaça, a proibição de entrar no plenário, como as deputadas federais viveram isso há um tempo, interrupção de fala, assédio, todo tipo de agressão física, o assassinato da Marielle, enfim, as violências todas verbais e da mídia, né? O que a presidenta Dilma sofreu à época de violência, com aqueles adesivos horrorosos nos carros. São muitos tipos de violência política que finalmente precisam ser melhor debatidos e nominados. As pessoas não sabem que isso é uma violência política e que agora, né, estão aí com a proteção do direito brasileiro, com essa lei que vem criminalizando essas condutas. Eu acho que isso é um avanço que precisa ser dito. Então, eu penso que sim, estamos falando aqui dos muitos obstáculos das mulheres na política e que o feminismo, todos os feminismos, isso é muito bom de ser pontuado, e como a Maria muito bem falou, nós não podemos tratar todas as mulheres da mesma forma, né? A luta das mulheres negras e periféricas, ela é muito maior e muito mais difícil do que mulheres brancas de elite. Isso na pesquisa ficou muito claro. As mulheres candidatas reais eram sempre brancas da elite dos municípios pequenos, e as mulheres candidatas fictícias eram sempre mulheres negras e periféricas. Isso tudo é muito importante de ser dito, e eu acho que temos muito pela frente. Muito bom. Maria, bom, a gente já está vendo em alguns parlamentos aí até a expulsão do Mamãe Falei, né? Quer dizer, por conta dessa questão da defesa dos direitos da mulher, né? Mas eu fico pensando assim,
tradicionalmente, as elites ocupam o parlamento para preservar os privilégios. E por isso não tem tanto interesse em fazer um trabalho de base, não é? Quer dizer, em entrar para a sociedade, conversar com todo mundo, recolher uma agenda para disputar no parlamento, né? Como é que tem sido o seu mandato nesse sentido? Quer dizer, você está olhando mais para o que acontece dentro da Câmara ou você está olhando mais para o que acontece fora da Câmara? Sempre fora, gente. Sempre fora. Os movimentos, eles precisam ser sempre de fora para dentro. Óbvio que nós somos, né? Entendemos o papel das instituições, defendemos as instituições, mas é um óbvio, as instituições precisam responder às necessidades do seu povo e da sua gente. Marighella tem um texto que eu adoro, que às vezes eu conto, que no seu livro Por que Resistir à Prisão, um livro que ele escreveu quando foi baleado, em 64, que ele diz assim, o problema do Brasil, e não só do Brasil, né, que a democracia brasileira tem um conteúdo de elite. Então, se a democracia brasileira tem um pecado original, né, um conteúdo de elite, significa que as suas instituições democráticas, também, quando democráticas, elas trazem em si esse conteúdo, e o nosso papel é democratizar as instituições, e nesse sentido popularizar as instituições. As instituições brasileiras precisam guinar, elas precisam ser torcidas a responder aquilo que é um anseio popular. E qualquer mandato democrático que se preocupa com a distribuição, que se preocupa com uma agenda popular e democrática, tem como princípio ser esse espaço da invasão mesmo, como Carmen Silva diz, da reintegração de posse. Essas instituições precisam promover a democracia e, portanto, precisam ser a voz da população, né? Então, o nosso mandato ele é radicalmente comprometido com a escuta da sua gente, do seu povo, daqueles que hoje são excluídos e excluídas do processo político. Então, essa é a nossa tarefa, não tem a menor dúvida. Nós vivemos um projeto e um processo político no Brasil que quer criar um caos institucional. Eu sempre alerto muito isso. E tentam se apresentar na vida pública como antissistema, né? Então, a gente tem um projeto que diz que depõe contra o STF, que depõe contra as instituições. Nós não, nós defendemos as instituições como instituições que precisam promover justiça, democracia, direitos, desde que elas possam ser popularizadas. E aí a gente está falando dos parlamentos, a gente está falando dos tribunais, do sistema de justiça, das universidades, a gente está falando de todo esse conjunto e cabe a nós fazer esse papel do dentro e fora, né? De instituições que sejam porosas, de instituições que sejam permeáveis àquilo que é o grande chamado da população, como está bem tratando aqui Roberta, que muitas vezes nós encontramos dentro dos próprios partidos, ou dos movimentos tradicionais, ou mesmo dos sindicatos. A gente está falando de instituições, né, que têm muita dificuldade em abrir os seus espaços, né, poros, olhos, ouvidos, para a sua... para essa ocupação, e por isso que a gente fala tanto em ocupa política, ocupação dos espaços, porque acho que é um dentro e fora o tempo inteiro. É o fora incidindo sobre o dentro, e o dentro, quando democrático, quanto se abrindo para essas experiências. Eu tive recentemente com Douglas Belchior, em São Paulo, e ele se filiou recentemente, né, ao PT, eu me filiei em 2020, ele se filiou no ano passado, hoje está aí pré-candidato, desculpa, e ele falou assim, Maria, a gente tem uma voz que na rua, né, já é muito ativa, os partidos precisam se abrir. Já não é mais, então, já não há mais tempo de não se abrir para aquilo que tem na rua. Aí que a Roberta chama a atenção. Tem uma hora que é um espaço de decisão, né? Se abrir ou não, e nós precisamos arrombar essas portas, né? Dizer, esses lugares não têm dono, somos todos responsáveis pela abertura desses espaços. Eu acho que é isso que o nosso mandato
vem fazendo, tanto naqueles movimentos que são tradicionais e são importantes, mas naquelas experiências que nem tem ainda, né, Silvio, uma representação. Então, entendendo que a política não se dá também nos espaços já consolidados, mas que existem vozes, né, que hoje são desorganizadas e que querem e vão e pretendem ocupar os espaços da política. Roberta, vamos voltar para a questão das mulheres nos partidos políticos. Eu achei muito interessante você apontar, né, que a gente não tem que olhar para o parlamento, tem que olhar antes para o partido, porque senão não chega lá. Né? Quer dizer, que mecanismos você tem apreciado no seu trabalho, né, da relação das mulheres com os partidos? Elas ocupam cargos de direção? Como é que é? É uma relação difícil ainda, né? Uma relação que enfrenta muita violência. Nós temos aqui no TRE do Ceará uma campanha que é Mulheres nos Partidos Políticos por Cotas Reais. E desde o começo do ano passado que nós fazemos trabalhos com partidos aqui no Ceará, e temos uma relação mais próxima com os partidos por isso, nessa perspectiva de levar a informação sobre essas violências e tentar entender um pouco essa relação. Essa relação ela é muito frágil ainda, especialmente em municípios pequenos. Aí é uma coisa que é importante falar, né? E a Maria deve saber disso melhor, porque tem essa vivência partidária que eu não posso ter. As capitais, elas têm outra relação com os partidos do que os municípios pequenos. Enquanto menor o município, mais difícil é a vida partidária. A gente tem partidos com comissões provisórias e não diretórios que eles se reativam apenas no período eleitoral, e eles não têm vida, não têm reunião, nada acontece durante o período não eleitoral. E é muito difícil, né? Há uma dificuldade partidária, da vida partidária em si, independente de qualquer coisa. Quando chega para as mulheres, é mais difícil ainda, há uma resistência muito forte. Elas ocupam, sim, né? E aí, tanto dessa forma fictícia como de forma real, mas é muito pouco. Não existem dados consolidados de todo o Brasil, do número exato de mulheres nos diretórios, porque é muito difícil fazer esse mapeamento, já que os partidos pequenos, principalmente, e nos municípios menores, eles são muito constituídos como comissões provisórias e não diretórios, e vai mudando muito a composição. Se eu fizer uma pesquisa hoje, talvez daqui a 6 meses, os dados de percentual de mulheres nos diretórios já mudou. Há uma rotatividade muito grande por serem comissões provisórias, e isso dificulta a gente ter dados oficiais de quantas filiadas, de quantas mulheres nós temos na política, mas o que se sabe, em vários pesquisadores já constataram isso, e o que a gente vivencia nessa convivência com os partidos aqui no Ceará, é essa dificuldade que as mulheres têm de ocuparem cargos reais. Em alguns partidos, nas capitais, aqui, por exemplo, em Fortaleza, a capital aqui no Ceará, nós temos alguns partidos, normalmente à esquerda, tem setoriais de mulheres, e há uma participação mais ativa das mulheres, mas que muitas mulheres, inclusive, reclamam que são assuntos de mulheres para falar coisas de mulheres, e mulheres não são chamadas, por exemplo, para falar de orçamento, como se mulheres só pudessem falar sobre assuntos de mulheres. Isso Maria pode falar muito melhor do que eu. Há também esse problema e muitas reclamações de mulheres de partidos à esquerda, por exemplo, dessa dificuldade, dessa barreira que existe dentro dos partidos. E eu sempre falo que assim, a gente precisa olhar antes, muito antes, porque não adianta olhar só... A Maria deve enfrentar muitos problemas, todas as vereadoras e deputadas no Brasil, e as prefeitas também, de resistência, de violência, mas a gente precisa, se a gente quer mais mulheres na política, eu preciso preparar mais mulheres, eu preciso capacitar, eu preciso chamar para que isso seja real, para que as mulheres ocupem esses espaços antes. E os partidos são o caminho, porque eu não chego na política sem partido, Nós não temos a candidatura aqui que não seja via partido político. Então, é muito importante que a gente pense que a vida e a relação mulher-partido ela é fundamental para que a gente tenha um novo horizonte. Eu, particularmente, acho, Silvio, Maria, que a gente só vai mudar essa realidade com a reserva de assento, de vaga. A lista de candidatura, como é hoje, ela não vai acontecer. Nós temos mais de 20 anos de lei de cota de gênero, e os partidos continuam fraudando essas listas, fazendo mulheres fictícias apenas para cumprir cota e elegendo os homens, continuam elegendo os mesmos homens de sempre. Isso só vai mudar quando a gente tiver vaga de assento para mulheres, para as pessoas negras. Então, não tem como ser pelo sistema que está hoje, mas, paralelamente a isso, a gente precisa fazer campanhas e ações educativas, formativas, de capacitação. Nós, no Ceará, estamos fazendo cursos com partidos
e com mulheres, né? E nos partidos, por exemplo, a gente chama os diretórios e aí comparecem poucas pessoas e todas elas mulheres. Aparece um homem, 2 homens. A gente não consegue falar. E uma instituição oficial, isso que a Maria falou, as instituições precisam se abrir, né? Nós temos a sorte de ter uma gestão do TRE aqui do Ceará bem aberta para esse tema e a gente consegue falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui dentro, institucionalmente, chamando o partido. Então, a voz de... Né, vocês sabem que tem o poder de ser um tribunal regional eleitoral falando para um partido. E ainda assim, a gente não consegue que os homens dos partidos venham nos ouvir, nem sempre as mulheres. Então, são muitas dificuldades, é uma luta muito longa pela frente, mas temos muitos avanços também, né? A gente vem conseguindo aumentar um pouco, mas precisamos pensar em mais práticas formativas de educação política, para que a gente possa ter isso a longo prazo, essa mudança de perspectiva. Gente, nós estamos chegando ao fim. O papo está tão bom que ele vai rápido, né? Vai correndo, aí a gente não tem tanto tempo assim. Então, eu vou pedir a cada uma de vocês, né, que se manifestem agora numa espécie de encerramento do nosso papo. E eu queria começar com a Maria. Maria, você falou que você resolveu entrar para a política depois de 2016, sempre teve na política, mas entrar no institucional assim depois de 2016. Isso me deixa muito animado, porque eu vejo uma geração jovem querendo substituir os velhos brancos da elite que sempre estão lá, não sei o que e tal. Como você vê essa próxima eleição? Tem chance de mudar mais esse cenário? Tem que ter chance, gente. Não é tem chance, tem que ter. Roberta fala primeiro uma coisa muito importante, porque eu tenho muito acordo. O horizonte é paridade. Paridade de gênero, paridade racial. Nós precisamos, para um projeto de justiça social, criar processos de paridade, de equidade. A gente está falando gênero, entendendo daqui a pouco o gênero não só falando de mulheres, mas de LGBTs. A gente tem um debate sobre o cis, né? A cis política. Então, acho que a gente tem muito componente aí para outra conversa, viu, Silvio? Se você nos permitir outros papos, um ciclo de conversas. Mas, sim. Então, eu acho que essa eleição 22 não é uma eleição convencional. Nunca é, né? Uma eleição, mas eu digo, nós estamos agora num processo político que tem o debate da democracia no centro, a restituição democrática, a redemocratização do país. Se nós entendemos 16, como eu entendo, e estou trazendo isso aqui com muita radicalidade, que 16 há uma ruptura de processo democrático, há um impedimento, há um golpe que se dá por dentro do parlamento, a interdição do mandato de uma presidenta eleita, que tem essas características, nós precisamos, neste processo, redemocratizar, trazer a democracia nas suas formalidades, repactuar as formalidades da democracia, os ritos, os protocolos, o debate da própria política. Acho que o pleito nacional vai nos dar isso, ou seja, existe um projeto que reivindica a Constituição, um projeto que reivindica o debate político, o diálogo político, essa frente por democracia, e um outro projeto que vem atacando a Constituição, atacando direitos, atacando instituições. É isso que vai se dar na cena nacional. O que vai acontecer nos territórios, nos estados e nas proporcionais? O debate de projeto, o debate do próprio projeto de país e de nação a partir dessas sementes, né? Essas sementes mulheres, essas sementes ambientalistas, essas sementes gênero, essa semente LGBT, essa semente indígena, né? Esse debate trazido pela população originária do país. Então, acho que tem um componente aí insurgente, irreverente, que vai guinar o projeto político, não tenho a menor dúvida. E vai ter uma cena que vai tentar conter, abafar, e tem o capital, a gente não pode deixar de falar que existe o capital operando, financiando. Roberta fala muito bem. Quais são os entraves? Primeiro, a fantasia, a ficção, o chamado que não real das candidaturas para cumprir um protocolo, ao descrédito em relação a essas capacidades e essas experiências, ao silenciamento, à violência, como diz Aniele Franco, né?
Nós lutamos para votar, nós lutamos para sermos eleitas e agora nós temos que lutar para cumprir os nossos mandatos e as nossas experiências políticas. Então, tanto de violência, e eu queria trazer esse componente de que há uma ausência de infraestrutura. Nós precisamos falar a ausência do recurso propriamente dito, mas de infraestrutura no geral. Nos falta carros, internet, às vezes, internet de qualidade para que a gente faça esse tipo de conversa e tal. Então, há contra isso o capital operando, criando, patrocinando as experiências do poder, os homens, isso que a gente já tratou isso aqui agora, mas há uma cena insurgente que convoca a todos e a todas a fazerem parte, entendendo a política como esse espaço de debate da nossa vida em sociedade. É isso que está em jogo. É uma luta da experiência do capital hoje, nessa feição mais violenta, autoritária, contra uma experiência progressista, popular, que traz novas subjetividades à política, querendo guinar esse processo. Então, é uma disputa da política, da democracia, nas suas formalidades, mas também nas suas agendas. E eu não duvido de que são mulheres, negros e negras, indígenas, LGBTs, que vão, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, no trabalho de cuidados, nesse trabalho invisível, no trabalho precário, que vai guiar. Ambientalistas, também trazendo a pauta ambiental aí no centro do debate político, que vão guiar o projeto de desenvolvimento do Brasil para um futuro de justiça social e equidade. Muito bom. Roberta, você tem também uma impressão de que vai mudar alguma coisa nessas próximas eleições? Como é que você vê isso? Tenho sempre muita esperança. Não posso, por impedimentos legais, por ser da justiça eleitoral, não posso falar sobre partidos, sobre candidatos, nem manifestar lados oficialmente, mas tenho muita esperança porque venho acompanhando desde muito tempo os movimentos feministas e todas essas lutas que Maria também mencionou na busca, porque esses direitos sejam assegurados. E por dentro das institucionalidades vejo esse movimento, de uns tempos para cá, observando. Eu trabalho na escola judiciária do TRE e tenho contatos com muitas pessoas de vários estados e os eventos todos agora são sobre mulheres na política, desde o TSE até os tribunais todos. Preocupados com esse tema, com essa agenda. Então, há dentro da institucionalidade da justiça eleitoral hoje uma preocupação muito forte que isso aconteça. Está todo mundo muito atento. O Ministério Público Eleitoral já criou um canal de denúncia da violência política contra as mulheres nessas eleições de 2022. A resolução do TSE que vai tratar das campanhas eleitorais, ela já trouxe para dentro do seu texto o crime da violência política de gênero. Então, os avanços legislativos, os avanços dos espaços institucionais que são importantes, não são os únicos, mas são importantes, eles estão todos abertos ao tema, estão todos preocupados, estamos tentando, de alguma forma, principalmente por meio da educação, da prevenção, de campanhas, de alguma forma abrir espaço para isso. Então, em termos institucionais, isso já está acontecendo, e é feliz e bom que isso aconteça, como nunca antes aconteceu. Não tenho tantos anos de justiça eleitoral, mas desde que entrei em 2006, eu venho percebendo pela primeira vez uma grande abertura a tudo isso, a toda essa percepção. Isso é muito importante, porque a justiça eleitoral é quem regula e regulamenta e quem organiza as eleições no Brasil. Então, eu acredito que há, sim, uma perspectiva de mudança muito forte e acredito que estamos no caminho, com forças, unindo as forças dos movimentos, dos feminismos, dos partidos, dessas mulheres fortes, das pessoas negras, das pessoas subalternizadas de um modo geral, como indígenas, quilombolas, enfim. Juntando tudo isso com essa mudança de perspectiva da própria justiça eleitoral, que já é uma força muito grande que os movimentos ganham quando a gente tem instituições abertas a esse debate. Eu acredito que a gente só tem a ganhar e um cenário muito positivo para uma mudança a partir aí dos próximos resultados. Muito bom. Estamos todos empenhados nisso, Eu quero agradecer muito a Roberta Laena Costa Jucá e a Maria Marighella por esse papo super interessante. Valeu a pena, muito obrigado. E agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.